Ontem eu tava conversando com um parceiro que tava com dificuldades para lotar o espaço dele. Ele tem uma casa, né, uma casa para fazer casamento e coisa do tipo, uma chácara, na verdade, né, onde as pessoas vão até essa chácara, alugam, podem alugar de repente por Airbnb ou de repente elas podem alugar ali direto com ele para poder fazer um evento, né? E a grande reclamação desse parceiro que tava conversando comigo, ele não conseguia lotar todos os dias, não conseguia colocar, pelo menos nas datas principais. 2, ele só conseguia vender quando ele fazia promoções no Instagram, então só quando ele fazia, por exemplo, metade do preço, o que não pagava nem os custos de tudo que ele tinha ali, sendo que o lugar era super bem estruturado, super bonito, com móveis antigos, ricos, né, coisa rica mesmo, coisa de luxo, num local privilegiado, direto com a natureza, que é uma coisa que tá em alta hoje. E aí ele trouxe esse problema pra gente ali. Pô, Gu, como é que eu posso resolver isso? Onde tá o problema? O que eu não tô enxergando aqui nesse ponto, né? Por que a gente não consegue? Eu trouxe uma análise pra ele e a análise que eu vou trazer pra vocês hoje, né? Quando eu abri o Instagram, a primeira coisa que eu vi ali no Instagram dele é que o Instagram tava totalmente fora do que ele comunicava e totalmente fora do que era a realidade. E conversando com um público totalmente fora do público que ele deveria atingir. Ou seja, ele vendia com um ticket X, um ticket que deveria só alto padrão conseguia contratar, mas a comunicação dele era uma comunicação para público de baixa renda mesmo. E só de bater o olho ali, eu já falei para ele, olha, seu Instagram, os seus posts, tudo que você tá fazendo não tá comunicando com o público certo. Fora isso, as ofertas dele também não comunicavam com o público certo. A forma como ele fazia oferta, a forma como ele precificava, a forma como ele apresentava o produto, né, no caso local, tudo isso destoava do público que ele queria atingir, que é o público de alto padrão. Logo, o público de baixa renda não conseguia contratar, não conseguia se conectar também, né? Porque não conseguia pagar o valor que ele queria. Aí ele não tinha demanda para isso. Ele ficava nesse meio termo de quem que ele estava se comunicando. E aí o público de alto padrão olhava aquilo, se afastava, achava que não era para ele e ele não conseguia fazer o negócio dele funcionar. Um erro que você comete na sua estratégia pode atrapalhar todo o seu negócio, pode atrapalhar o seu fluxo de caixa, pode atrapalhar tudo. Por isso que a comunicação, ela é tão importante e esse é um insight que eu quero trazer para vocês. Se a sua comunicação estiver desalinhada com o seu público e seu produto, você não vai conseguir tirar venda. E esse é o principal erro e a principal correção que a gente faz aqui para os nossos clientes e para quem a gente atende ou quando vem algum parceiro a gente direciona, né? Mas como que eu consigo alinhar bem a minha comunicação para ela conversar com o público correto e conversar com o meu produto ao mesmo tempo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir quem é o seu público, definir qual é o seu ICP. Quem é o público ideal que você está conversando, né? O seu público ideal, ele é alto padrão? Ele não é alto padrão? E como que é o seu produto? O seu produto é alto padrão? O seu produto não é alto padrão? É ali, de repente, para baixa renda? É um produto mais acessível? Qual é o seu produto? Como você quer se posicionar? Uma vez que você define isso, toda a sua comunicação tem que ser compatível com aquele público. Então, por exemplo, nesse caso específico que eu estava falando, como o imóvel dele é alto padrão, o ambiente ali é alto padrão, são móveis de alto padrão, é tudo alto padrão, toda a comunicação, todo post, toda a forma de escrita, todo o tom de voz, as cores, o próprio logo e as fotos também deveriam passar isso. E aí quando eu pegava para olhar as fotos, ele estava mostrando, por exemplo, coisas que geralmente não atraem esse público, como a piscina, como cadeiras de plástico, como festas que você vê que era uma festa mais humilde. E assim, não tem problema, não tô falando que um é errado, um é certo, mas é o posicionamento. Então, se você quer se posicionar como uma coisa de alto padrão, para conversar com esse público, né? O que ele deveria estar mostrando? Festas de luxo, festas de alto padrão, mini weddings, coisas que estão em alta na tendência, os móveis. Então, por exemplo, eles têm móveis de luxo, tinha foto com cadeira de plástico. Por que ele vai focar em mostrar cadeira de plástico se ele tem um móvel de rústico lindo lá? Então, tirar a foto do ângulo certo, ter uma boa fotografia, ter uma boa comunicação visual. O preço também atrai muito o público certo, então ele
tava colocando o preço lá e colocava essas coisas de promoção. Coisas de alto padrão geralmente não fazem promoção. Geralmente é aquele valor e pronto. Mesmo que você não tenha pessoas para ir, porque senão você desvaloriza o seu produto, no caso, né? O seu produto, valor, né, é algo sobre percepção. E marca também é percepção. E as duas andam juntas. Então, se você não faz um trabalho de aumentar o valor percebido das pessoas perante a sua marca, se você não cria associações ao mesmo tempo com a sua marca com coisas de alto padrão, você não vai conseguir vender aquilo. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu vejo muita gente que não, eu vou fazer um negócio de altíssimo padrão, mas com o preço lá embaixo para todo mundo ter acesso. Você não vai vender, porque a comunicação não vai bater com aquele público. Aquele público não vai querer comprar porque vai achar que é caro. E então, ou mesmo que você coloque o preço, a pessoa vai achar que tem alguma coisa errada ali. Bom demais para ser verdade. As pessoas você não pode criar crenças negativas na mente do seu consumidor. Então, fazendo esses ajustes, por exemplo, se ele, por exemplo, repaginar todo o Instagram dele, colocar vídeos bem feitos, bem produzidos, se ele colocar um site bem produzido, se ele começar a se posicionar, por exemplo, em palavras-chave, campanhas que aumentem o valor percebido do imóvel dele, com certeza ele vai alugar e não vai ter data livre por muito tempo, porque ele vai estar se posicionando. O pior erro de toda a empresa é você não se posicionar com quem você quer falar. Então, não é que você só pode atender um público específico, mas pelo menos o posicionamento da sua marca precisa ser forte. Eu, por exemplo, na nossa empresa, o nosso posicionamento nós atendemos empresas que tenham pelo menos 10 funcionários e já estão atuando e precisam de ajuda na comunicação. Se são empresas menores do que essas, a gente não se posiciona. Pode ser que alguém venha, uma empresa grande, ou uma startup, alguma coisa que não tem esse número de funcionários, mas queira investir, né, no seu negócio, mas não é o nosso foco. O nosso posicionamento é para ajudar empresas que já têm uma estrutura, que já podem carregar um projeto de marketing, que já podem investir, porque senão pra gente não é interessante, né? É o nosso posicionamento. E por isso que a gente tem tanto sucesso. Então você vai ter sucesso se você se posicionar dessa forma firme, né? Aí você vai ter bastante sucesso.